tenho um dado aqui que a cada 90 segundos morre alguém no Brasil, é isso? É. Fruto de alguma doença do coração, uma cardiopatia. O que a gente pode fazer? Primeiro, essa é uma realidade e por que isso está acontecendo no país? As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no nosso país. É impactante esse número, de fato impactante. Mas nem todas estas pessoas seriam candidatas ou podem ser consideradas aptas a fazer o transplante. O transplante, ele é uma cirurgia, ele é um procedimento que vai ser muito bem selecionado para quem vai recebê-lo. A insuficiência cardíaca hoje é a principal via final da maioria das cardiopatias. Então, a miocardiopatia hipertensiva, a miocardiopatia alcoólica, a miocardiopatia valvar, a miocardiopatia chagásica, que no nosso país nós temos milhões de pessoas que são acometidas pelo barbeiro, através do Trypanosoma cruzi, e também as doenças congênitas. Hoje, o paciente cardiopata, ele consegue sobreviver melhor. Nós fazemos o diagnóstico do infarto melhor, sabemos tratar melhor do infarto. Então, há algumas décadas atrás, a mortalidade do infarto era 30%. Hoje, nos melhores centros do mundo, ela está em torno de 8%, e alguns centros internacionais até um pouco menor do que isso. Então, a gente consegue tratar mais, e com isso os pacientes vão envelhecendo, portadores daquelas doenças que já são acometidos normalmente pelo próprio envelhecimento. Então isso faz com que nós tenhamos um número de pacientes, um número de pessoas que vivem razoavelmente bem medicados, os remédios se melhoraram, se aperfeiçoaram, mas na via final, uma pequena parcela destes pacientes não consegue mais ser tratado nem com remédio, nem com cirurgia. E é onde o transplante pode ser indicado. Aqui, a pessoa que infarta, é um infarto normal, entupiu a artéria, você fez a desobstrução, essa pessoa vai ter uma insuficiência cardíaca ou não? Depende de alguns fatores. A localização do infarto, a extensão do infarto, qual artéria foi acometida, quanto tempo essa pessoa levou para ser atendida e os fatores de comorbidade. Então, o fundamento que a gente poderia ter para reverter esses dados que você está me falando não é o transplante. Passa pela saúde preventiva, pelo atendimento à população nos níveis básicos de saúde. Então, programas como tratamento da hipertensão, programas como fomento aos medicamentos gratuitos para o tratamento da hipertensão, o combate do diabetes e o tratamento adequado do diabetes, o entendimento de que essas doenças são crônicas e degenerativas, faz com que nós tenhamos menos pessoas que evoluam para a insuficiência cardíaca. Ou seja, é tratar lá quando a pessoa tem 30 anos de idade, já tem um sinal de hipertensão, já tem um sinal... A prevenção é o segredo desse processo. Como é que a gente está hoje no Brasil em relação a isso? A medicina preventiva, infelizmente, no Brasil, historicamente, sempre foi muito relegada a um segundo plano. Então, infelizmente, nós temos muito dinheiro gasto no tratamento das doenças e pouco dinheiro investido na prevenção das doenças. Países como os Estados Unidos e alguns países europeus investem boa parte do seu PIB na assistência à saúde. E boa parte deste dinheiro é investido em medidas preventivas. Com isso, o que nós podemos fazer? Tratando melhor a hipertensão, a gente faz com que as pessoas vivam mais, melhor e com mais qualidade. Então, essa pessoa dificilmente evoluirá para a insuficiência cardíaca. Então, veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje enfrentam uma pandemia que se chama obesidade. 80% lá, né? Da população americana é obesa. E até mórbida, né? Chega aquela obesidade em grau avançado, né? Que ela é obesidade mórbida. Então, com a obesidade você tem disfunção da insulina, vira diabético. Você tem resistência vascular periférica aumentada, hipertensão. Você tem todos os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca. Por isso que nos Estados Unidos, alguns estudos recentes falam em 500 mil novos casos de insuficiência cardíaca ao ano. Anualmente. Nossa. Mas nem todos desses 500 mil são elegíveis para o transplante. Porque tem pessoas que não atingiram ainda a falência do tratamento. Por exemplo, a mudança dos hábitos,
hábitos alimentares, hábitos de atividade física, deixar de fumar, o controle da hipertensão e do diabetes certamente farão com que essa pessoa reverta o seu grau de insuficiência cardíaca.